Sabe aquela sensação de que, às vezes, o que mais irrita a gente nos outros é algo que, no fundo, tem a ver com a gente mesmo? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia, que é super fascinante, usando como guia o livro O Espelho Índio, de Roberto Gambini. E o nosso ponto de partida é um sonho. Um sonho bem perturbador, na verdade. Ele carrega o peso de uma ferida histórica, uma ferida psicológica muito profunda, que a gente precisa tentar entender. Então, esse sonho não é só um pesadelo de uma pessoa, não mesmo. Ele acaba se tornando um símbolo poderoso do choque entre culturas e levanta uma questão bem dolorosa, a da destruição da alma de um povo. E para a gente conseguir entender como essa destruição acontece, o primeiro passo é olhar para dentro da nossa própria mente. A chave para isso tudo está num mecanismo psicológico que todo mundo usa, quase sempre sem nem notar: a projeção. Bom, existem basicamente duas maneiras de encarar a projeção. A primeira, a visão mais clássica, veio com Freud. E para ele, esse mecanismo era quase como um defeito de fabricação da nossa mente. Para Freud, projetar era basicamente distorcer a realidade. Sabe? É tipo quando a gente acusa alguém de ser teimoso, mas na verdade é porque não admitimos a nossa própria teimosia. É um mecanismo de defesa, muitas vezes ligado à paranoia e a desejos reprimidos. Ou seja, nessa visão, a projeção é como se fosse um bug no nosso sistema. É uma forma da gente pegar os nossos conflitos internos e, jogar lá pra fora no mundo, como se o problema não fosse nosso. Mas e se a projeção não for um defeito? E se for uma característica essencial da nossa mente? Foi exatamente isso que C.G. Jung propôs, virando essa greia completamente de cabeça para baixo. E é exatamente aqui que o nome do livro, O Espelho Índio, faz todo sentido, né? A ideia é que o outro não é uma tela em branco onde a gente joga nossas distorções. Não, o outro funciona como um espelho da nossa própria alma. Olha, a diferença aqui é gritante. De um lado, Freud enxerga a projeção como uma patologia, um problema, um espelho quebrado. Do outro, Jung vê como um fenômeno natural, um espelho funcionando perfeitamente, nos mostrando aquilo que está escondido no nosso inconsciente. Em outras palavras, projetar não é uma escolha que a gente faz. É um processo natural, tão natural quanto respirar. É a ponte que conecta o que a gente já sabe sobre nós mesmos com tudo aquilo que a gente ainda não descobriu. Ok, muito interessante. Mas como é que esse espelho funciona na prática, no dia a dia? A psicologia junguiana explica isso com 3 elementos principais. Primeiro, a gente precisa de uma tela. Pode ser uma pessoa que a gente acabou de conhecer, uma outra cultura, uma ideia, qualquer coisa que seja desconhecida para nós. Esse vazio do desconhecido é um convite irresistível para nossa mente projetar alguma coisa ali. E o que a gente projeta nessa tela? Bom, a gente projeta os nossos complexos. São partes da nossa própria personalidade que a gente não reconhece. Podem ser medos, talentos escondidos, traços de personalidade, coisas que vivem meio que no porão do nosso ser, sabe? Mas para a projeção realmente pegar, para ela colar, ela precisa de um gancho. O que é isso? É uma característica real na outra pessoa, algo que de fato existe nela e que serve para nossa projeção se pendurar. É esse gancho que faz a nossa percepção, mesmo que seja uma projeção, parecer totalmente real e convincente para nós. Entender isso tudo tem consequências éticas muito profundas. Isso aqui não é só teoria psicológica, não. É sobre como a gente se relaciona com as pessoas todos os dias. E tem uma parábola muito antiga que ilustra isso de um jeito perfeito. Pois é, a famosa passagem do cisco e da trave no olho é, na essência, uma aula espetacular sobre projeção. É um convite, um desafio para a gente olhar para dentro primeiro, antes de sair por aí julgando o que a gente vê do lado de fora. A dinâmica aqui é simplesmente brilhante. A gente fica obcecado com o cisco, aquele defeitinho que a gente enxerga no outro, e ao mesmo tempo a gente ignora completamente a trave no nosso próprio olho, que é essa falha gigante que distorce toda a nossa visão. E aqui vem o pulo do gato. A trave não é só um defeito maior. A trave é a própria lente suja através da qual a gente enxerga o cisco no outro. No fim das contas, os nossos julgamentos mais duros sobre os outros são, na verdade, confissões involuntárias sobre nós mesmos. Mas, olha, reconhecer que a gente projeta não é o ponto de chegada. É só o começo de uma jornada, de um processo de amadurecimento da nossa consciência. Um caminho que pode ser dividido em alguns estágios. Funciona mais ou menos assim. A gente começa num estado de fusão total, sem nem distinguir direito o que é eu e o que é o mundo. Depois a gente começa a se separar.
Aí vem uma fase em que a gente vê a projeção como um erro, algo a ser corrigido, que é a visão freudiana. E finalmente a gente pode chegar na integração, o momento em que a gente consegue olhar para a projeção e acolher de volta aquilo que é nosso. Então, a meta aqui não é parar de projetar. Até porque isso é impossível, faz parte da nossa natureza. A verdadeira sabedoria está em outra coisa, em aprender a reconhecer as nossas projeções, a ler o nosso próprio reflexo no espelho do mundo e entender o que ele está tentando nos dizer. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. O espelho índio foi o reflexo de uma alma europeia que não conseguia se enxergar. A grande pergunta que fica para a gente é, hoje, agora, em quem ou no que nós estamos projetando aquelas partes de nós que a gente ainda se recusa a ver.